Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Então, na noite de ontem, finalmente o Jornal Nacional exibiu a esperada entrevista com o ex-presidente Lula, que disputa com o atual presidente Bolsonaro, que já deu a entrevista, foi o primeiro, a presidência da República. Também teve a entrevista com o Ciro, que naturalmente é uma entrevista que tinha seu peso, seu valor, porém não é um candidato qualificado para a disputa em termos de percentual de intenção de voto. É qualificado para falar, qualificado para fazer a apresentação dele, mas não. Até aqui não entrou na disputa. A entrevista pode ter ajudado ele a entrar. Hoje, inclusive, começa o horário eleitoral, que é onde os outros também candidatos estão apostando suas fichas. Mas, no caso de Lula, já havia expectativa, inclusive, bem antes da hora da entrevista, uma mobilização, uma movimentação contra e a favor. E aí no Twitter, olha, já era entre os assuntos principais: Lula no JN, Lulinha, ladrão no JN, meu presidente, o Bolsonaro, bobo da corte. Bobo da corte aí já foi quando a entrevista já estava rodando, porque esse foi um dos pontos mais badalados assim pela torcida do Lula, que ficou empolgada, né? A torcida do Lula ficou satisfeitíssima com o desempenho do seu candidato, acreditando que ele se saiu muitíssimo bem. Eu acho que realmente se saiu bem na entrevista, como era previsível, né? Como era previsível, porque é o que eu já tinha dito ontem. Ele é macaco velho nessa história, já não se aperta mais. Tem que responder sobre a corrupção do PT. Já está respondendo sobre isso há 5 anos. Já foi para a cadeia e saiu. Então, é algo que já não assombra mais. Além do mais, tem uma grande habilidade de falar, de se comunicar, o candidato do PT, alternando, inclusive na entrevista de ontem, momentos de descontração, momentos de maior ênfase, momentos que demonstrava assim uma coisa mais enérgica, e por aí vai. O cara domina a fórmula do falar para o público. Bolsonaro, o que ele fez, o que ele apresentou na entrevista é o que ele é também. A estratégia dele é aquela, é o tom duro, agressivo, é tentar agora explicar, ter o que dizer, saber se comunicar bem, como o Lula ou como o próprio Ciro. Isso ele não sabe fazer. Mas o que ele sabe fazer, ele foi lá e fez. Resultados, as urnas dirão, não só das entrevistas do Jornal Nacional, como de todo o processo. Mas ontem, uma coisa que chamou muita atenção e que causou, inclusive, a ira de bolsonaristas, foi logo, não foi o que Lula disse, foi a introdução feita pelo William Bonner. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Essa frase final aí é que matou o pessoal de raiva. O senhor não deve nada à justiça. Mas é um fato. Só que, colocado assim logo na abertura da entrevista, o bolsonarismo se zangou. Zangou e manifestou aí nas redes sociais a sua zanga, fartamente. Já em relação às falas do ex-presidente Lula, uma das que mais chamou a atenção, o pessoal sempre quer um golpe, né? Sempre quer uma pancada. É isso. E é isso que falta, inclusive, na entrevista do Ciro Gomes. Nas entrevistas do Ciro Gomes. Ele fala demais, ele explica demais, ele cita um monte de número e acaba confundindo. Agora, quando vem um golpe assim, aí a turma grava. E nesse caso, essa resposta, o Lula foi hábil justamente porque, além de ter ali, talvez até de improviso, saído aquilo que foi o golpe, na sequência ele vai fazer um ataque mais consistente ao seu adversário na eleição. Um ataque sobre um ponto que é fundamental, tem se mostrado fundamental nessa eleição. O Bolsonaro parece o bobo da corte, ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado.
Ele agora acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$ 600, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro, porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade. E ele, então, acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir e dizer, não, eu vou continuar. Você não vai continuar, por que ele não colocou? Pois é, ele falou o negócio do bobo da corte e logo na sequência, aí o negócio dos R$ 600. Aí sim, passou a falar de uma coisa que interessa muito mais a pessoa que está ali, que vai dar o voto, né? Um grande grupo de pessoas que recebem Auxílio Brasil e que são decisivos, sim, para a eleição. Tem o pessoal da Quest, né, que é uma agência de pesquisa, de análise de dados, que faz pesquisa eleitoral também. Eles têm feito o levantamento aí após as falas dos candidatos do que é que pegou, né, do que é que chamou mais atenção. E no caso do Bolsonaro, olha, foi isso. Como as avaliações negativas prevaleceram na entrevista do Bolsonaro, o que ficou mais em destaque foi aqui, mentiroso no JN, né? A palavra maior representa aquilo que foi mais dito, que foi mais comentado. E no caso da nuvem do Lula, olha aí, o bobo da corte aparecendo. Então, isso realmente chamou muita atenção na entrevista do ex-presidente. E teve até um ponto em que o PT baiano não deve ter gostado, que talvez venha a entrar na propaganda, ainda que na propaganda não oficial, do ACM Neto. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Pois é. Esse discurso aí pode ser apropriado pelo ACM Neto e pelo União Brasil, que quer tomar o poder no estado da Bahia após 4 eleições seguidas em que o PT vem ganhando a eleição. Aí tá na tela os dados, né, o Felipe Nunes é o dono da agência Quest, que faz esse levantamento sobre a repercussão das pesquisas, das entrevistas no Jornal Nacional. Esse primeiro dado aí é sobre o número de pessoas impactadas. Na verdade, está mais claro aqui. Olha para isso. O verdinho aqui, 2 milhões de pessoas, é o Ciro Gomes. Bolsonaro, 9 milhões e Lula, 15 milhões. Notava-se realmente, já na internet ontem, nas redes sociais, um movimento frenético. Como eu digo, contra e a favor. Mais a favor do que contra, mas dos dois lados. Em torno da entrevista do Lula. E aqui tem o gráfico das opiniões favoráveis e desfavoráveis. O Ciro foi o vencedor nesse aspecto, porque 54 das opiniões foram favoráveis a ele, das menções. Foi o único que conseguiu ter mais menções positivas. Embora muito próximo da metade. Mais próximo ainda da metade está o Lula. Mas as menções positivas ainda perderam das negativas. E quem teve muito mais menções negativas foi o atual presidente Bolsonaro. 65% das menções negativas. Só que, lembrando, isso dentro de um contexto em que o alcance da entrevista de Ciro é esse. Então, quando ele tem 54% de menções positivas, ele está falando para 2 milhões de pessoas. E quando o Lula tem as menções positivas que tem, que representam quase a metade, ele está falando para 15 milhões, ou seja, de 15 milhões, 7,5 pelo menos está ali favorável a ele. Então é isso. A entrevista foi bem sucedida para o ex-presidente, certamente atende à expectativa que ele tinha, que o seu eleitorado tinha, que ficou vibrando, inclusive, falando, vamos ganhar no primeiro turno. Calma. E para isso aí ainda falta
Ainda falta muito. Há dificuldade, inclusive, porque tem o campo das dificuldades, né? As dificuldades para a campanha do PT estão muito... Eles foram desatentos com o voto dos evangélicos e agora estão correndo atrás do prejuízo, como se diz. Tem o site aí, estão preparando campanhas específicas, ações específicas. Como esse aqui é um site da campanha do PT, Restitui Brasil, direcionado aos evangélicos. O evangelho de Jesus é o evangelho da vida em abundância, não queremos um Brasil armado, nossas armas são outras, e espaço para pessoas se cadastrar aqui, receber informação, e por aí vai, cheio de citações da Bíblia e tudo. Mas tem um problema sério, é que não parece natural as coisas, não parecem... Quando o PT entra nessa seara, ele não tem intimidade com o assunto. A prova disso é a própria fala do Lula se defendendo desses ataques que tem sofrido da campanha de Bolsonaro no meio evangélico. Porque eles se perdem. Não é como no caso da Michelle. O Bolsonaro finge-se de evangélico, né? Foi até batizado no Rio Jordão, embora seja católico. Mas a Michelle, mulher dele, ela domina completamente a linguagem. Ela vai lá, faz oração, fala em línguas e usa os termos e conhece, está falando ali de um assunto com o qual ela tem intimidade, porque ela é efetivamente praticante da religião. O Lula, até na hora de se defender e de falar do que eventualmente tenha feito em favor dos evangélicos, ele se embaraça, como fez nesse comício em São Paulo. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia... Mas aí só se tiver o som, né? Se não tiver o som, você não vai saber. Por que eu estou dizendo que ele se embaraça? Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui e mostrar o som da fala do presidente. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo e foi o Lula que criou. Quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo. Só que não é dia de Jesus, né? É marcha para Jesus. Então... é a tal história. Se atrapalha mesmo quando vai tentar se comunicar com esse público. Ontem o TSE tomou uma decisão importante para a tranquilidade da eleição. E certamente não agradou a turma bolsonarista, mas a decisão... Aliás, falta também, vamos ver a repercussão, porque isso até é uma manchete de jornal, essa decisão do TSE, e a gente não viu o que os jornais disseram, né? Nas principais notícias. No estado de São Paulo, Lula reconhece corrupção na Petrobras e tenta se dissociar da gestão Dilma. Entrevista, a manchete relacionada à entrevista no Jornal Nacional. Na Folha de São Paulo, Lula admite no Jornal Nacional desvio na Petrobras e erros de Dilma. O presidente tentou, ao mesmo tempo, ser simpático com a Dilma e dizer, mas não tem nada a ver com isso, com os problemas. O Globo, claro que trata da entrevista do mesmo modo que tratou nas outras, com aquele destaque lá em cima, mas não é a manchete principal. Com elogios a Alckmin, Lula acena a eleitor moderado e terceiriza erros. A manchete é: o presidente da FUNAI ofereceu apoio a servidor e foi preso. Para a Polícia Federal, que gravou o diálogo, pode ter havido sustentação à ilegalidade. Esse presidente da FUNAI está na mira aí há bastante tempo, que o pessoal considera ele um inimigo da causa, e está lá presidindo a FUNAI. Bom, né, como na Fundação Palmares, tem um inimigo da causa dos que lutam contra o racismo presidindo a Fundação Palmares. O horário eleitoral começa hoje, sob nova expectativa das candidaturas, é a manchete do Jornal Zero Hora.
E na Folha de Pernambuco, celular proibido nas cabines de votação. Era disso que eu ia falar anteriormente, antes de mostrar o jornal. Então foi uma decisão divulgada ontem pelo Alexandre de Moraes e acaba com aquela coisa de não pode filmar o voto, mas alguns filmavam. Então, se não pode filmar, não pode entrar na cabine mas se entrar desligado, já teve eleição que tinha essa concessão, entra desligado, mas a pessoa como é que vai saber se entrou desligado e ligou lá dentro, se estava desligado efetivamente? Aí chega lá na hora, o cara filma e vai fazer confusão. Porque tem gente que faz confusão, né? Tem gente que faz confusão. Teve na eleição passada um sujeito querendo brigar, dizendo que o voto que ele estava dando a favor de Bolsonaro não estava sendo computado, porque haveria uma fraude no processo. A fraude era ele mesmo. Relembre aí se você já viu, ou veja como é que procedem esses arruaceiros. Lá, mas vocês podem adulterar meu voto. Não. Olha, gente, tá? Eu apertei 17. Tá aparecendo nulo aqui, olha. Aqui não tem noné, viu? Eu sou eleitor do Bolsonaro aqui, eu votei 17. Tá aparecendo nulo aqui. Urna adulterada. Pode me prender, pode chamar a polícia para me prender. Viu? Quem foi que viu aí, gente? Como é seu nome, mestre? Rodrigues. E o teu? Valdemir. Você é testemunha? Com certeza. Pronto. Ministro Raul Jungmann, agora ameaça a gente aí que você vai prender a gente, seu bandido. Tadinho. E ele foi preso mesmo por causa disso. Porque você viu que a confusão era bastante significativa que ele fez. E esse tipo de ação que ele tomou ali, de atitude, é proibido por lei. Ele estava tumultuando o processo. E aqui do lado está a imagem da urna fraudada, segundo ele. Governador 17, voto nulo. Vocês viram que ele está dizendo que queria votar em Bolsonaro. Bolsonaro era candidato a governador? Não. Era candidato a presidente. Então, não podia, na hora de votar para governador, ele botar o número de Bolsonaro. Se tivesse um candidato a governador do partido de Bolsonaro, fosse o número 17, o voto não teria aparecido nulo. Mas acontece que esse eleitor do Pará, no caso dele, não havia. Não havia no Pará um candidato com o número 17. E aí ele fez essa confusão toda e ainda arranjou testemunhas porque é um ignorante que não sabe votar. Mas graças ao celular ele faz essa confusão todinha. Então tá feita aí, a medida tá adotada pelo TSE, a melhor coisa que podia fazer. Proíbe o uso de celular na hora de ir para a cabine. O celular tem que ficar na mesa com o mesário. Pronto. E tá aí. O eleitor que desrespeitar a determinação e entrar na cabine com celular poderá ser enquadrado no artigo 312 do Código Eleitoral, que prevê pena de até 2 anos de detenção para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto. Sigilo do voto pelo qual eles dizem zelar tanto, o qual eles dizem prezar tanto, tem que ser garantido por lei. E não pode qualquer bagunceiro chegar lá na hora da votação e ficar fazendo tumulto como esse cidadão ignorante, desinformado ou desatento, né? Vamos maneirar aí para o lado dele, desatento. E criar tumulto. Então deixa o celular com o mesário e vai votar, meu filho. Vai votar quietinho, vote lá no seu negócio e pronto. É isso, falta educação. Falta educação. O presidente do TSE tem adotado diversas medidas para fazer com que haja uma tranquilidade na eleição, né? Até medidas inéditas têm sido adotadas pelo Alexandre de Moraes, que faz muito bem, porque é uma eleição tensa. E aí ele fez isso, por exemplo, anteontem, se reuniu com todos os comandantes das PMs. Isso nunca tinha acontecido. Aí a turma toda vai dizer, olha,
Segura lá seu pessoal, bota eles para fazer o trabalho que eles têm que fazer e nada de tumultuar a eleição, tá certo? Então, vivemos momentos atípicos na história da democracia brasileira. E é ameaçado. Tem muita gente. Bolsonaro prega golpe, às vezes mais diretamente, às vezes indiretamente, sim. Mas alguém ainda pode dizer, não, que é isso, você está inventando. Tá. Os seguidores de Bolsonaro estão aí noite e dia pregando golpe. Noite e dia na internet pregando golpe. Então, isso não é normal, não deveria estar acontecendo. Portanto, é um período, uma eleição diferente, uma eleição atípica, essa que estamos vivendo dessa vez. Na Câmara de Feira de Santana, o clima está ficando pesado, porque o presidente Fernando Torres parece que está mais descontrolado, perdendo a calma com mais facilidade, e o pessoal está provocando. Né? Ontem, o vereador Correia Zezito subiu à tribuna para provocá-lo. Aí depois a coisa não prestou. Hoje minha fala é sobre a saída do presidente Fernando Torres do grupo que ele mesmo montou. Eu vou responder o restante, seu bandido. Uma limpeza não está se fazendo aqui dentro. Eu tenho que pegar um papel higiênico ali, papel guardanapo, molhar e... Isso aí foi depois. Quem gritou ali, depois eu vou lhe responder, seu bandido, foi o Paulão, o vereador Paulão, que está na linha de frente da defesa do Fernando Torres. Se o próprio Fernando Torres não se defender, aliás, antes do Fernando Torres defender, o Paulão já toma a frente para fazer a defesa. Mas aí, diante dessa provocação, porque está perdendo a liderança do grupo dos 10, que ele mesmo formou, como disse o Correia Zezito, né? Porque quem disse isso foi o próprio Fernando Torres, que subiu à tribuna para dizer, olha, agora só eu e Luz da Feira. Diante dessa provocação, o Fernando Torres demonstrou um descontrole extremo e uma falta de educação, uma agressividade, uma baixaria que rolou ontem na Câmara, que realmente eu não vou me estender, vou deixar você mesmo ver o tanto de coisa que aconteceu com ofensas à família, ofensa ao vereador, à família do vereador, uma coisa de um baixo nível que realmente depõe muito contra o presidente da Câmara e contra a Câmara como um todo. Uma limpeza não está se fazendo aqui dentro. Eu tenho que pegar um papel higiênico ali, papel guardanapo, molhar e passar na minha mesa. Por quê? Não está tendo limpeza aqui, não tem funcionário. Aí você limpa, excelente, que porco é você aqui nessa casa. Agora a vontade de roubar é grande e não achou devido que eu tranquei os ladrões dessa casa. Eu, Vossa Excelência, tem uma dor de cotovelo grande. Passo a palavra ao puxa-saco do prefeito, vereador Lulinha, pelo tempo de 7 minutos. O presidente economizou 3 milhões e meio de reais e não deixou vocês roubar o AGE da casa. Economizou, mas o prédio está acabado. Para que 3 milhões que diz que tem carro abandonado na queimadinha, jogado lá na queimadinha, os carros da Câmara? Sua mãe está na queimadinha abandonada. A denúncia no site, foi o site que falou. Olha, Paulão, como a casa bota a cara, os bandidos botam a cara. O irmão de Capetinha, que falou anteriormente, é isso que eu vim fazer, responder ao irmão de Capetinha, o vereador Lulinha. Ele sabe, eu falo irmão de Capetinha, o povo dá risada. A minha amiga, ele está rindo. Ele não é irmão de Capetinha, não? Ele é irmão de Capetinha, ô policial, Correia Zezito, o seu colega de bancada, ele é irmão de Capetinha do assaltante, sequestrador, que no passado a cidade aterrorizava a Feira de Santana,
Esse rapaz é irmão. Eu era policial na época, excelência. Como? Eu estava policial e do pelotão especial na época. Eu conheci o irmão dele. Você conhecia? Aí não tem nada a ver com o irmão com ele. O que é que tem a ver o irmão dele? Mas eu estou citando que ele é o irmão de Capetinha. Eu não estou dizendo que ele fazia o que Capetinha faz. Ele faz pior do que o Capetinha faz. Capetinha é um santo para ele. Isso é coisa de sangue, de família. Capetinha para ele é um iniciante. Tanto é que virou vereador e quer ser deputado. Imagina um satanás desse na Assembleia Legislativa. Aí, o sujeito xinga, ofende a mãe, vem trazer a história do irmão, que foi um bandido em Feira de Santana décadas atrás. Sabe? Esse pessoal quer botar o prefeito para fora, mas eles mesmos se desmoralizam, né? O governo é muito ruim. A administração municipal é reprovadíssima pela população. Mas quem está querendo botar o prefeito para fora se desmoraliza, como você viu aí, pelas suas próprias palavras. Aí mete a família no meio, como se Fernando Torres, os familiares de Fernando Torres, ou ele mesmo, não tivesse também problemas com a justiça, nunca tivesse tido. E isso depõe muito contra a Câmara Municipal. Eu não gosto muito de centrar críticas em relação à Câmara como um todo, não, porque eu acho que isso só prejudica o processo de as pessoas entenderem que política é algo importante, sério e que precisa ser melhor, ser praticado com mais dignidade, mais decência. Mas tem hora que é impossível você não essas atitudes aí, sobretudo do presidente da Câmara, elas afetam a Câmara como um todo. Ele é presidente da Câmara. De alguma forma, ele representa todos os vereadores. E o comportamento dele realmente é lastimável. A propósito do impeachment, eventual impeachment do prefeito Colbert, sobre o qual tanto se fala, o Paulão fez lá ontem uma estimativa de votos. Na hora certa, o afastamento do prefeito Colbert, porque já tem 17 votos contabilizados. 17 votos contabilizados. Espere passar a eleição de ACM Neto. Eu sempre disse justamente isso, só depois da eleição de ACM Neto. Porém, o clima parece ter mudado. Não parece que tem 17 votos, não. O grupo liderado por Fernando Torres, que sempre foi o maior defensor do impeachment de Colbert, se desmancha. Então, eu acho que o Colbert, se é que já se preocupou a sério com essa ameaça, está dormindo mais tranquilo agora esses dias. Mas estaremos acompanhando. E hoje ficamos por aqui, estaremos de volta na segunda-feira. Lembra de curtir, compartilhar, comentar e até a próxima semana.